a palavra é de Jesus. Jesus tem palavra santa. Jesus tem palavra boa. É quando Jesus me fala que eu me torno mais pessoa. Jesus tem palavra santa. Palavra que traz a paz. Ouvindo a palavra dele a gente acerta muito mais. Ouvindo a palavra dele a gente acerta muito mais. Ouvindo a palavra dele a gente acerta muito mais. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio de novo até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou, e os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. A primeira leitura de hoje mostra o quanto que Deus respeita cada pessoa humana. Aliás, se você puder depois meditar um pouquinho mais nessa leitura, vale a pena. Porque Deus ele vai se revelando no decorrer da história humana com tanta ternura, com tanto cuidado para com a pessoa, que ele vai entrando devagarinho à medida em que a pessoa permite que ele entre na vida. Ele nunca fere a pessoa humana. Às vezes nós até brigamos com ele porque nós falamos assim: Senhor, o Senhor não se manifesta na nossa vida. É que ele vai se manifestando devagar, para a gente poder compreendê-lo e assimilá-lo. Então a nossa primeira leitura é uma leitura que nos faz intuir o modo como acontece a manifestação de Deus. E isso acontece dentro da vida do profeta Elias, que depois de andar 40 dias e 40 noites, ele chega no Monte Horebe. E ali no monte ele passa a noite. O Senhor Deus é que toma a iniciativa e começa um diálogo com o profeta Elias,
primeiro Deus começa a perguntar para ele sobre a finalidade dele estar ali. Por que que veio procurá-lo? Então, na revelação, na história, é Deus sempre que toma a iniciativa de querer comunicar-se com a pessoa humana. No momento da sua vida, da sua existência, Deus vai querer se comunicar com você, e esteja muito atento a essa hora para você não perder o momento de Deus. A resposta do profeta é muito bonita para Deus. Ele diz assim: Senhor, eu estou ardendo de zelo por ti, porque o povo abandonou a Deus. E eu tive que sair do meio do povo porque eu fui jurado de morte. E o interessante, né? O medo da morte, o cansaço da vida, as grandes tensões pelo fato de Elias estar sendo jurado de morte, toda essa carga negativa podia fazer com que Elias perdesse a oportunidade de conhecer a manifestação de Deus, como hoje, às vezes, as brigas que acontecem dentro de casa, as contrariedades que acontecem com as preocupações que temos com os filhos, e tantas outras coisas podem fazer a gente perder a manifestação de Deus na nossa vida. E Deus então diz assim: olha, Elias, eu vou passar por você. Eu quero te dar uma certeza de que você não está sozinho, que você está no caminho certo. Então eu quero dar uma segurança para você que eu estou na sua vida. Agora que é importante essa leitura. Antes do Senhor passar, porém, acontecem algumas manifestações. E vamos olhar essas manifestações. A primeira é essa: um vento impetuoso e forte. E a leitura diz assim, que esse vento, ele desfazia montanhas e quebrava rochedos. E o detalhe que Elias percebeu: Deus não estava no vento impetuoso. Ou seja, Deus, ele não se impõe à força. Ele não destrói a pessoa. Ele não destrói a vida humana obrigando a pessoa a buscar a Deus. Deus não está no vento que quebra os rochedos. Ele nunca vai quebrar a nossa vida. Depois a outra manifestação, vem o terremoto. Elias conclui: Deus também não está no terremoto. Em outras palavras, nós não poderíamos nunca usar o nome de Deus em situações nas quais a pessoa se sente abalada, nas quais as pessoas sentem que perderam o chão. É impressionante isso, mas na hora em que uma pessoa, por exemplo, acolhe a notícia de um filho que é vítima de violência pela liberdade de outras pessoas, é muito doloroso quando você bate nas costas da pessoa e diz assim: ah, Deus quis assim. Nessa hora é preferível o silêncio, porque falar sobre Deus é dar a oportunidade para a pessoa se revoltar contra Deus. Então Deus também não está no terremoto. Nas grandes situações que a pessoa se sente abalada, é preferível passar o terremoto primeiro para depois a gente poder falar sobre Deus. Na hora apenas esteja presente apoiando a pessoa. A terceira manifestação antes da passagem de Deus: veio o fogo, mas o Senhor não estava no calor das grandes ideias, das grandes modas que às vezes incendeiam temporariamente uma religião, né? Às vezes aparece dentro de uma fé algo que inflama o coração das pessoas e todo mundo corre atrás, porque naquele momento satisfaz. Mas depois logo passa. E Deus também não estava no fogo. Aí, Elias saboreia uma leve brisa que passa sobre ele. Ali Elias se sente à vontade. Ali ele percebe que Deus estava presente.
ali ele sente Deus passando por ele. Por quê? Porque Deus gosta de se tornar conhecido para nós naturalmente. Deus, ele gosta de se revelar sem aplausos. Deus, ele gosta de se revelar tendo a pessoa consciente da sua relação com ele. Essa leitura nos ensina muito sobre a manifestação de Deus, que é de maneira muito simples, né? E o evangelho de hoje caminha de maneira harmoniosa com as nossas leituras também. Na segunda leitura, São Paulo, ele chega a dizer o seguinte: com a sua consciência orientada pelo Espírito Santo, o coração de Paulo chega a doer. E é tão bonita a leitura que ele fala assim: como que eu prefiro ser excluído da presença de Cristo? E olha a palavra de Paulo. Ele prefere ser excluído da presença de Cristo se ele pudesse favorecer os seus irmãos, as pessoas que caminham com ele, para ganhar a liberdade do reino dos céus. Paulo, ele é tão corajoso que ele diz assim: se eu pudesse ajudar os meus irmãos a ganhar o céu, se eu pudesse ganhar 1000 pessoas a ponto de eu perder a minha salvação, eu faria isso. É bonita a consciência de São Paulo. Por quê? Porque Deus se revelou como brisa suave em Jesus Cristo, e de forma tão simples, que naquela época, na época de São Paulo, aquelas pessoas que foram adotadas por Jesus Cristo como filhos de Deus, cuja aliança, cujas leis, o culto e as promessas foram preparados para que aquelas pessoas pudessem conhecer a Deus, elas não conheceram a Deus, porque Deus se revelou de maneira tão natural que eles achavam que Deus não estava presente ainda entre eles. Então dói no coração de São Paulo saber que muitas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer a Deus na simplicidade e não quiseram. Tiveram leis a seu favor, tiveram até mesmo o derramamento de sangue de Jesus Cristo e não acolheram Deus para si. Dói para São Paulo. E ele prefere, de fato, perder a salvação se ele pudesse ganhar mais pessoas para Deus. É uma consciência de quem de fato ama a humanidade, de quem de fato ama as pessoas. E aí no nosso evangelho, se por um lado há aquelas pessoas que não aceitam Deus e a sua revelação, por outro, há pessoas que se arriscam e mesmo com medo decidem aprender a viver a vida da fé. E aí o evangelho, ele é até muito interessante nesse sentido, né? Jesus, em primeiro lugar, ele se encontra à margem do mar e ele se despede dos seus discípulos dizendo: vá mar adentro, atravessem o mar, que depois eu me encontro com vocês. Os discípulos, a essa altura, devem perguntar, né? Como que Jesus vai se encontrar conosco se nós estamos indo num barquinho? Aí, Jesus sobe sobre a montanha e ele fica por lá até o anoitecer. A essa altura, os discípulos já estavam lá no meio do mar. E os ventos começaram a agitar o pequeno barquinho. E Jesus, então, depois de ter rezado, depois de ter passado um tempo de reflexão, ele decide de ir ao encontro dos discípulos. E ele vai andando sobre o mar. Nessa altura, 3 manifestações aconteceram. Primeiro, o apavoramento. Os discípulos, quando viram Jesus andando sobre o mar, ficaram desesperados, com muito medo. A segunda manifestação que aconteceu foi essa: uma visão equivocada de Deus que às vezes a gente tem. Ou seja, quando os discípulos olharam, ficaram mais desesperados porque acharam que era um fantasma. Isso é uma visão equivocada de Deus. Você saber que Ele é o Salvador e de repente encará-lo como um fantasma. E terceiro, o medo manifestado pelos gritos. Dá para imaginar um bando de marmanjo dentro de uma barca gritando com medo de Jesus? Essa situação é até engraçada, né? A gente olhar lá Jesus caminhando tão tranquilo
e aquele bando de marmanjo, tudo gritando com medo de Jesus. É uma situação muito engraçada. Mas a palavra de Jesus anima, né? Diz assim: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então, Pedro, ele mesmo sendo corajoso, ele põe à prova a sua certeza de que de fato era Jesus. E ele pede para caminhar sobre as ondas, sobre a situação de inconstância. Nessa hora, mesmo Jesus atendendo o pedido de Pedro, Pedro fica com medo da agitação das ondas, e quando ele começa a afundar, ele estende a mão para Jesus e fala: Senhor, eu tenho medo, me salva. E aí é nessa hora que Jesus estende a mão. A manifestação de Deus na história humana, acontecendo com simplicidade, é natural que a gente nesse mundo passe por muito medo, que a gente passe por muita insegurança, porque só o medo, às vezes, pode fazer com que a gente dê esse grito que Pedro deu: Senhor, me salva. E é nessa hora que Deus vem e estende a mão. Agora fica para nós essa certeza de que diante de uma ação de fé, a pessoa humana cabe somente uma coisa: estender a mão para Deus. Então nunca desista nos momentos de grandes dificuldades, por pior que seja a situação da sua vida, estenda a sua mão para Deus e diga: olha, Senhor, me salva, preciso do Senhor, sei que o Senhor está comigo. E assim Deus se manifesta na nossa vida. Então vamos ficar em pé e vamos agora professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos a Deus Pai as nossas orações. Senhor, fortalecei nossa fé. Fortalecei a nossa fé. Nós os pedimos, ó Deus, pela Igreja e por todos aqueles que entregam suas vidas através do sacerdócio ministerial, para que sejam testemunha da paz e da força divina no mundo. Rezemos. Senhor, fortalecei nossa fé. Nós vos pedimos, ó Senhor, que deis às famílias e às nossas comunidades testemunhas, com o maior ardor da fé que recebemos da Igreja. Rezemos. Senhor, fortalecei nossa fé. Nós vos rogamos, ó Pai, que conceda a todos nós a fidelidade de esperar confiantes, pois cremos que vens ao nosso encontro. Rezemos. Senhor, fortalecei nossa fé. Nós vos rogamos, Senhor, por todos aqueles que serão ordenados diáconos e também por suas famílias, para que sejam suporte em todas as situações. Rezemos. Senhor, fortalecei nossa fé. Atendei, ó Pai de bondade, os nossos pedidos, por meio de Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo.